Chega de iniciar os vídeos falando do calor que está fazendo em Queimados, Baixada Fluminense. No momento que estou gravando esse vídeo, 1h da tarde, boa tarde, sextou, né, família? É uma sexta-feira abençoada e chega aí que tem muita resenha sobre o nosso Vascão. É claro, destacando aqui, família, algumas informações do Gilmar Ferreira, é isso mesmo, que até há pouco tempo o Thiagão tinha na cabeça que ele era torcedor do Flamengo, né? E vocês me corrigiram aqui, não, Thiago, Gilmar Ferreira é vascaíno. Eu morri não sabia disso, família vascaína. Mas tem muita coisa que ele trouxe, eu acho que na coluna dele lá no Extra, né, família? Patrocinador Master, o último ano do Pedrinho comandando o Vasco, e segundo ele quer fazer barulho. Vamos falar aqui também um pouco sobre o mercado da bola, uma informação dele também sobre a barca do Vasco. Segundo ele, o Vasco tem 14 jogadores, de 14 a 15 jogadores inquestionáveis. O resto da galera tá parrudo, família vascaína. Quero comentar um pouco com vocês também da polêmica do Johan Rojas, né, que vira e mexe está colocando a camisa do Santos, e vou aproveitar esse gancho para trocar uma ideia com vocês sobre o Sormani, que agora o Santos vai brigar por tudo, família vascaína, porque contratou o Gabriel, e aí eu vou aproveitar essa deixa dele aí pra gente falar um pouco sobre essa temporada, que promete, né, família? Olha só que loucura. Diferente de outros anos, janeiro, em relação ao futebol, começa meio devagar, né? A gente meio desanimado, Campeonato Carioca, aqueles jogos, né? Mas olha a loucura, como o Thiagão tá falando. O Vasco estreia no Campeonato Brasileiro nesse mês. Dia 26, não é isso? Contra o Mirassol lá. Então, assim, janeiro já começa daquele jeito, família vascaína. Então, chega aí que tem muita resenha nessa sexta-feira. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E deixa eu falar também rapidamente sobre a parceria aqui do YouTube com o Mercado Livre, Shopee, Netshoes e Magalu. Thiagão, eu não tô para comprar agora não, irmão. Nenhuma camisa do Vasco, vou esperar a Nike, boné, não sou de usar boné, o suplemento que tu separou ali eu não gosto, os tênis também, mas você pode me dar uma moral de uma outra forma. Você viu um celular, uma televisão na Shopee, Mercado Livre, uma camisa, um tênis na Netshoes? Netshoes? Família, é só clicar no nosso link e comprar a parada que você já está pensando, planejando, o preço tá bom, vai parcelar. Mas pelo fato de você ter clicado no meu link e o link ter te direcionado para esse site, mas Thiagão foi para camisa. Você vai lá na barra de pesquisa, vai colocar o celular que você vai comprar, fechou, você vai dar uma moral aqui para o Thiagão. E eu vou pagar R$1 a mais por isso? De forma nenhuma. Você vai pagar o valor que está lá. Você não vai pagar R$1. Mas essa parceria do YouTube com essas plataformas aí, esses sites, tá dando uma moral pra gente, fechou? Vamos seguir a nossa resenha, família, e falar sobre a Copinha, né? O Vasco estreia amanhã contra o Velo Clube. E tá aqui, né? A Nilson Colina destacou, né, que a Nike fez essa camisa aqui provisória, né, pro Vasco estrear aí na Copinha, mas essa camisa não vai ser comercializada, tá, família? É a Nike mesmo ali improvisando, né? Cara, é estilo, né? A Nike tem estilo. Então o Vasco tá com a Nike aí nessa temporada de 2026. Espero que, né, possa nos trazer muita sorte nessa temporada, e a gente vai poder observar também alguns jogadores, né, nessa Copinha, né, família? O Zuca, que tá aí na foto, o goleiro Felipe Gabriel, o Bruno Lopes, foi o que eu comentei com vocês, né, na última edição da Copinha. Ele não disputou porque ele jogou o Campeonato Carioca, ele iniciou o Campeonato Carioca. E aí, não sei se vocês já viram aí nas redes sociais, alguns jogadores passando pelo trote, né? E aí o Bruno Lopes, né, teve a cabeça ali raspada, o Minete, entre outros jogadores. Um jogador que eu quero observar é esse atleta também que o Vasco, a gente trocou uma ideia no vídeo de ontem, que é o Luiz Lócio, né, de 19 anos. O Vasco exerceu a opção de compra, ele pertencia ao Resende. Eu estava vendo que ele já passou também pelo Atlético Mineiro, pela base do Atlético Mineiro. E esse detalhe aqui chama a atenção, né, família? A multa, né, para esse jogador sair do Vasco, 60 milhões de euros. Né? Então vamos observar aí o Luiz Lócio. O Vasco estreia amanhã, como eu disse. Família, seguindo aqui a nossa resenha, para a gente falar um pouco sobre o Ryan. Claro que a gente tenha o entendimento que o Vasco vai precisar,
né, vender o Ryan. Como torcedor, eu espero que isso possa demorar para que o Ryan possa nos ajudar nessa temporada, né? Eu sei que vai ser um jogador que vai chamar muito mais a atenção, né? Os adversários vão marcar o Ryan em cima, e isso faz parte, né, família? E o jogador, junto com a comissão técnica, precisam criar movimentos, situações, não se acomodar dentro de campo, porque, assim, eu acho que a fase que o Ryan viveu nessa temporada, né, de 2025, foi um destaque, foi revelação, só se fala no Ryan, os adversários, a gente viu aí, né, palmeirense falando, poxa, o Palmeiras poderia, né, tentar, o flamenguista falando, entre outros aí falando da fase, do momento e das qualidades do Ryan. Então, com certeza vai chamar muito mais atenção nessa temporada, mas eu acredito muito no Ryan porque é um jogador versátil, né, família? Ele sai da área, ele é forte, ele é rápido, então a tendência, eu espero, é claro, que ele possa evoluir. Mas a gente sabe que é uma possibilidade o Ryan sair, né? Eu acho que nessa janela é mais difícil, mas, né, na próxima janela, que é o início dos campeonatos na Europa, não é isso? E aí é onde os clubes acabam investindo mais. Mas só para trazer aqui uma comparação, porque a gente está vendo aqui o nosso rival tentar a contratação do Caio Jorge. E o Cruzeiro está pedindo o mesmo valor, né, que o Vasco tá pedindo em relação ao Ryan, que é 50 milhões de euros, né? E tá aqui numa informação do Venier Casagrande que a maior proposta que o Caio Jorge recebeu de um clube da Europa foi de 20 milhões de euros. O Flamengo tá oferecendo 24, mais o Cebolinha e acho que 10%, né, numa futura venda. E por que eu tô falando isso, família? Porque eu acho que não dá pra gente levar em consideração o Zenit, né? Porque por tudo que, né, envolve aí o futebol russo, com certeza eles têm que colocar mais dinheiro do que o mercado, né, ali da Espanha, da Inglaterra, Itália e tudo mais, né? Mas o Ryan me parece receber uma proposta de 31, né, milhões de euros. Então, só para traçar essa comparação com o Caio Jorge, claro que eu entendo que o Ryan está um passo à frente do Caio Jorge. Por quê, Thiagão? Clubismo? Não, porque o Ryan tem 19 anos. O Caio Jorge já tem 23, já bateu na Europa, bateu e voltou. Então, o Ryan tem margem, né, de evolução. Claro que o Caio Jorge também tem, mas dá pra dizer que o Caio Jorge e o Ryan hoje têm o mesmo nível? É o que eu quero dizer. O Ryan tem 19, o Caio Jorge 23, família vascaína. Mas, né, eu tô como o Diniz. Espero que o Ryan possa ficar aí com a gente, mesmo entendendo que na próxima janela eu acho que não vai ter como segurar. E ainda mais se o Ryan conseguir se destacar, né, nessa metade da temporada, como podemos dizer assim, família vascaína. Vamos seguir a nossa resenha e destacar aqui algumas informações do jornalista Gilmar Ferreira, né? Logo pela manhã a gente vai trocar uma ideia sobre elas aqui. Primeiro, família, sobre o patrocínio master. Tá aí, ó. O Vasco está próximo de um acordo com uma empresa de Belo Horizonte para estampar a marca da Energia Bet como master. Contrato de 70 milhões, mais 10 milhões de ações de marketing, bônus por metas alcançadas e uma possível parceria na contratação de um jogador na temporada. A empresa foi criada há menos de 18 meses, no entanto, está licenciada no Ministério da Fazenda e anunciou recentemente um plano estratégico de expansão para 2026. Tá aí, né, família? Agora, cara, em relação à Betfair, a gente tomou conhecimento, né, esses dias que era um contrato de 40, 45 milhões, e aí batendo algumas metas que eram impossíveis, segundo a matéria que eu li, o Vasco poderia chegar na casa de 70 milhões. Eu espero que essa apuração aqui do Gilmar Ferreira possa ser o valor, né, sem metas. 70 milhões é um bom dinheiro, mais 10 milhões aqui em ações de marketing, né, e a possibilidade deles ajudarem a contratar um grande jogador. É isso, né, família? A gente fica na torcida para que essas parcerias, né, patrocínios, possam fortalecer o Vasco. A ideia é essa, porque a gente tem aí a Nike, que já melhorou em comparação à capa, aí vem aqui a Energia Bet, que melhora demais em relação à Betfair, e assim tem que ser, né? Além da reforma, né, de São Januário, isso precisa acontecer. A gente viu aí a diferença, claro, que o Maracanã e os jogos, né, tem ali uma diferença que a gente precisa pontuar, porque foi uma final, mas o Vasco colocou 8 e alguns quebrados no bolso nessa decisão aí. Claro, repito, pela capacidade e o apelo do jogo, mas a gente precisa melhorar, né, a capacidade de São Januário para que a gente possa colocar também um recurso e essa diferença não seja gritante como né? O Vasco, para atingir esse recurso, tem que jogar, sei lá, umas 20 vezes em São Januário.
não tem cabimento um negócio desse. Então me parece que o Vasco está pouco a pouco evoluindo nesse sentido, melhorou com a Nike, né, acertando aqui com a Energia Bet, melhora também. É dessa forma que a gente vai caminhando, né, família vascaína. Seguindo, né, pra gente destacar agora essa daqui, ó, do Gilmar Ferreira também, a diretoria do Vasco trabalha para transformar o último ano da gestão Pedro Paulo no mais relevante do mandato, marcado pela retomada do controle da SAF e pela venda das ações herdadas da 777 para o grupo liderado por Marcos Lamáquia. Família, eu fico meio... Eu não sei se isso foi no Vasco já ou em outro clube, que vai ser, né, já, o último ano vai ser... Não, eu fico com o pé no chão em relação a isso, porque, né, mas o próprio Pedrinho, né, família, ele fez uma postagem esses dias, né, e disse que o que ele promete para 2026 é trabalho, trabalho e trabalho, né? Ele não pode prometer nada diferente disso, né? Porque eu acho que a gente está cansado de bravata, né? É isso. Por mais que eu sei que tem muita gente que reclama, que fala que é isso, que é aquilo, que é uma péssima gestão, nunca prometeu nada, né? Nunca prometeu nada e dentro das dificuldades o Vasco voltou a competir. Claro, o resultado que a gente não esperava, né? Eu acho que todo o torcedor do Vasco estava colocando uma expectativa muito grande da gente iniciar esse 2026 campeão da Copa do Brasil. Infelizmente isso não aconteceu, mas na gestão do Pedrinho o Vasco voltou a competir. E isso ninguém pode tirar. Semifinal 24, final 2025, família vascaína. E claro que a gente vai trocar uma ideia agora sobre o elenco. Um campeonato brasileiro que eu acho que todos nós, a gente estava ali na cabeça que o Vasco poderia fazer uma grande competição por tudo que apresentou em 12 jogos e de repente o time cai de uma certa forma que é inexplicável. Então isso precisa realmente ser entendido e com ações, né, nesse início dessa temporada. Como eu falei aqui com vocês, isso não é videogame, não dá pra ficar botando o jogador aqui, negociando, vários jogadores do Vasco têm uma certa dificuldade por salário, tempo de contrato e tudo mais, mas a gente vai ler agora essa informação e que bom que o Vasco tem esse entendimento, tá? De boa parte desse elenco tá numa possível barca. Em relação aqui à venda pro Marcos Lamáquia, né, família? Vamos aguardar, vamos aguardar. Eu vi um comentário um outro dia de um amigo aqui, isso tá me parecendo mais uma situação aí parecida com a do Marinax. Eu acho que não, hein, parceiro? Irmão, eu acho que não. Eu acho que essa aqui tá mais séria, né? O cara já assinou aí o NJ. Vamos aguardar se de fato, né, fez a proposta para a ECAP, para comprar os 31% que eles têm. Eu acho que é uma situação diferente da do Marinax. Porque a do Marinax, o família... beleza. Você tá certo no sentido que o Pedrinho ainda não falou nada. Mas pela proximidade, né, que o Pedrinho tem com a Leila, com o Lamáquia Pá e tudo mais, a gente acredita um pouco mais nessa situação. Com o Marinax era mais, né, os jornalistas falando isso e aquilo, tem reunião, e o Pedrinho mesmo falou nada, não tinha nada nesse sentido, família. E aí vamos falar sobre o Vascão dentro de campo. Também informação do Gilmar Ferreira, família. O elenco do Vasco, comandado por Fernando Diniz, passará por uma reformulação. O técnico definiu uma base de 14 a 15 jogadores que permanecem inquestionáveis. A diretoria deixa claro que os atletas fora desse núcleo aprovado estão com o status de negociáveis, embora isso não signifique que todos serão necessariamente vendidos. Posso fazer aqui um teste rápido com vocês? Não vou anotar o nome não, só colocar aqui um tracinho para ver se dá para chegar nesse número aqui de 14 a 15 jogadores. Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan, Piton, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Andrés Gomes e Ryan. Só aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que dá para colocar o Verratti, né? Eu acho que, né, já coloquei aqui a minha opinião para vocês. Eu, né, acho que a passagem do Verratti pelo Vasco já deu. Até por essa questão que eu já levantei aqui com vocês, não dá para você ter o Coutinho e o Verratti, dois jogadores que ganham muito bem no Vasco, e eles não têm a capacidade de jogarem juntos. Isso pra mim não existe, tá? Isso não existe. Só que eu tava até vendo agora, hoje no Redação Sport TV, eles fizeram uma... Cara, foram passando assim, por todos os clubes. E quando eu peguei, eu tava vendo jornalista falando sobre o Atlético Paranaense e sobre o Coritiba. E segundo ela, o Coritiba tá assustado com os valores que estão sendo pedidos aí pelos jogadores, transferência, salários e tudo mais. E ela disse que o Coritiba sondou o Verratti e ficou assustado com o salário do Verratti. Então o Coutinho ganha 1 milhão e alguma coisa, o Verratti 900, 800 mil. Família, não dá pra jogar junto. O time fica mole, o time fica cansado, um bumbum cansado. Entende? Então aqui eu cheguei ao número de 11 jogadores. Cara, quem mais, família?
Falta aqui 3, 4. Cara, jogadores da base, de repente, né? GB, na cabeça de área tinha mais, não lembro agora, hein? Vou deixar vocês colocarem aí os nomes. Eu falei, ó, Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan, Piton, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Andrés Gomes, Ryan e coloquei o Verratti aqui, né? Na minha cabeça, família, é diferente da deles, tá? Eu tô tentando pensar com a cabeça deles. E acho que o Verratti entra nessa lista aí. Eu acho. Vamos ver, família vascaína, mas eu acho que é uma decisão correta. O Vasco precisa, de fato, reformular o seu elenco, até por esse motivo, né, família? Tudo que aconteceu aí no Campeonato Brasileiro não pode, né? Eu sei que muita gente levanta a questão que é essa daqui, ó. Thiago, mas aquele time não tinha aquele talento, aquele potencial para manter aquela sequência de vitórias. Posso até concordar com você. Agora, jogar de uma forma pior que o Sport, que o Juventude, que o Ceará, times que foram rebaixados, aí não também não, família. Aí é uma questão de postura. Então, realmente, o Vasco tem que reformular esse elenco e trazer aí outros jogadores, família vascaína. Chegando aqui na reta final do nosso vídeo, preciso passar para vocês o grande Sormani, que no final de tudo, né, infelizmente acertou. O Santos terminou na frente do Vasco, mas a gente cansou de bater no Santos também nesse Campeonato Brasileiro, né? Ganhamos aqui em São Januário e demos de 6. Entramos para a história do Santos. Tanto que se você buscar aí os canais santistas, você vai ver os maiores vídeos, a porrada que o Vasco deu neles, né? É isso, então, o Vasco está na história deles. Mas deixa eu passar essa resenha aqui, porque claramente dá pra gente colocar no nosso contexto, e aí depois eu destaco aqui a polêmica com Johan Rojas. Olha só. O Santos está se fortalecendo, está vindo pesado para essa temporada. Depois de acertar a renovação de contrato com o Neymar por mais uma temporada, ou seja, todo este ano de 2026, hoje, quinta-feira, dia 1º de janeiro, o Santos acertou junto ao Cruzeiro o empréstimo do atacante Gabriel Barbosa, o Gabriel, o Gabi, Gabigol, como você preferir, por uma temporada. Ou seja, o Santos vai ter nesse ano de 2026 dois, talvez, dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Gabriel Barbosa e o Neymar. Eu sei, você vai falar, são dois jogadores em atividades e blá, 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 blá. Mas se fosse no seu time, você ia estar gostando, tá? Você ia estar gostando. Eu entendo. O Neymar tem problemas de lesão, eu concordo com vocês. É um ponto de interrogação ainda. Mas se ele puder jogar 60% das partidas do Santos, pô, ele vai dar uma contribuição e tanto. Gabriel também é um ponto de interrogação? Faz 2 temporadas que ele não joga bem. Mas voltando para pro Santos, aonde ele começou, vai ser completamente diferente. O Gabigol, ele é cunhado do Neymar, ele vive com a irmã do Neymar. Ele é praticamente de Santos, não nasceu em Santos, mas é praticamente de Santos. Começou no Santos e sempre quis jogar com o Neymar. Jogaram juntos na seleção, pouquíssimo tempo, mas em clubes é a primeira vez. E com isso, com certeza, essa empolgação do Gabriel vai se refletir também no futebol do Neymar. Porque uma coisa é você pegar a bola e passar por Lautaro. Outra coisa é você passar por Gabriel. Uma coisa é você deixar o Tiquinho na cara do gol. Outra coisa é o Gabriel. O Santos ganha muito, gente. Muito. O Santos melhora bastante. Dá para ser campeão brasileiro? Acho que não. O Flamengo, principalmente, e o Palmeiras são muito mais times do que o Santos. Mas dá para ganhar o Campeonato Paulista, por que não? Dá para ganhar a Copa do Brasil, por que não? O Corinthians ganhou ano passado. O Corinthians ganhou. E no Campeonato Brasileiro, um campeonato de regularidade, turno e retorno, 38 jogos, o Santos acabou na frente do Vasco e do Corinthians, que fizeram a final do campeonato. Por que o Santos não pode fazer? Por que não pode ser campeão? Sormani, o Corinthians largou o Campeonato Brasileiro porque ele estava concentrado na Copa do Brasil. Problema do Corinthians, não sei se ia ganhar também. Os jogos que ele perdeu com o time reserva, a gente não sabe. O fato, o que a gente sabe, o que é concreto, é que o Corinthians acabou atrás do Santos no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato de regularidade. Se ganhou a Copa do Brasil, por que o Santos esse ano não pode ganhar? Com um time melhor do que foi do ano passado. E vem mais por aí, hein? Vem mais por aí. Vem mais um atacante e vem mais um meia. Se preparem, o Santos está vindo a todo vapor. Tá aí. Família. Depois chega uma galera aqui e fala: Thiago, você é Vaz Mongol, Vaz Nutella, seu doente. Família, pelo amor de Deus, né? Não dá pra entender o Sormani, cara. O Sormani, ele cansa de esculachar lá o presidente do Santos e vem meter uma dessa aí. Dá não, Sormani. Que é isso? Você é um cara experiente. Né? Calma aí, cara. Calma aí que eu vou chegar lá, família vascaína. Né? Dá pra gente trazer essa resenha aí pro nosso contexto. Olha só, a polêmica que tá rolando agora é que o Johan Rojas, vira e mexe, ele faz, né? Ele coloca ali a camisa do Santos. Eu tava vendo assim que ele tem outras postagens lá com a camisa do Real Madrid, com a camisa do Crystal Palace, né? Não sei se é do Lemar, né? Lemar, sei lá como é que fala, o nome do colombiano, não sei se é por isso.
Mas aí a galera tá falando, né? Pô, que isso, o cara tá próximo de acertar com o Vasco colocando a camisa do Santos. Tanto que essa postagem aqui, ó, foi de ontem. Só que aí ele tampa ali com o emoji do ninja, né? Me parece que é em referência a ele. E aí tampa ali o escudo do Santos, família. Deixa eu te falar, cara, isso não me incomoda, né, de forma nenhuma. Eu entendo que ele tem um carinho ou é fã do Neymar. Isso pra mim é muito claro, né? Porque não tem nada a ver. Ah, será que ele tá forçando alguma situação pra jogar no Santos? Acredito que não, família. Eu acredito que não. Eu acho que é isso aí mesmo. Ele é fã do Neymar. Tanto que essa postagem aqui, ó, que ele coloca com a camisa do Santos, e aí entendo que foi sem ter essa negociação com o Vasco, claro, foi no dia, até curtido aqui, ó, pelo Carlos Cuesta. Foi no dia 14 de novembro de 2025 que ele fez essa postagem aí com a camisa do Santos. Ontem ele postou novamente, mas, né, tampando ali o escudo do Santos, claro, por estar negociando aí com o Vasco. Vou falar por mim, não posso falar por você, porque de repente, não dá, pelo amor de Deus, não sei o quê, né? Pode ter essa visão e eu vou respeitar. Família, na minha visão não importa. O que importa é ele acertou com o Vasco, representar, se dedicar, jogar bem e nos ajudar. Porque isso acontecendo, nada disso aqui vai importar, a gente não vai lembrar de nada, absolutamente nada disso, tá? Então o Admar que vem aí, né, junto com os scouts do Vasco, Felipe, Pedrinho e Fernando Diniz, tentando reforçar o elenco, né? O Admar acertou bastante no Andrés Gomes, né? Que foi um nome indicado por ele. O Diniz falou sobre isso, até contou a história lá do vídeo e tudo mais, que não gostou muito. E aí entrou em contato com o Arias, que falou, não é bom jogador. E hoje a gente está vendo aí o que foi o Andrés Gomes, principalmente nesses jogos da Copa do Brasil. Porque aí é aquele papo, é ali que você diferencia os homens das crianças, família. E o Andrés Gomes mostrou que, né, ele tem, como o professor diria. E é isso, é torcer para que o Johan Rojas possa nos ajudar. Eu entendo sim que ele está muito próximo do Vasco, isso não me incomoda, isso aqui não me incomoda. Até porque ele tirava essas fotos antes de negociar com o Vasco. Mostrando aqui para vocês, 14 de novembro de 2025, ele fez uma postagem com a camisa do Santos. E agora, família, em relação ao que o Sormani falou ali, né, sobre o Gabriel e Neymar, é aquilo que eu falo com vocês. Sormani é muito iludido, mas muito. Família, hoje não se faz mais futebol pelo nome. Não faz. Se você, ele fala ali, né, ele brinca. Você que tá falando que é jogador, não sei. Não, pô, não gostaria não, pô. Você imagina aí, ô família. Assim, esquece a história dele no rival, esquece as provocações, esquece tudo. Você gostaria de ver Coutinho e Gabriel no ataque do Vasco? Um ataque cardíaco. Um ataque pra matar a gente do coração. Um cansaço na alma desses dois. Não dá, pô. O Santos vai ter muita dificuldade, o Vojvoda ela vai ter muita dificuldade. Montar um esquema para Neymar e Gabriel, os dois que não marcam, os dois que não correm, os que não pegam ninguém. Aí vem os boleiros da vida aí. Isso é fácil para quem tá de fora. Quem tá lá dentro, né, o treinador tendo que comandar isso aí, né, o jogo sem bola, defender, para não tomar os gols. O Vasco passou muito por isso esse ano. O Vasco passou muito por isso. Eu acho que o torcedor do Vasco, ele tá entendendo isso agora. Entendendo, a gente só vai culpar a defesa? É culpa ali, eles erram sim, mas o jogo sem bola do Vasco é péssimo. É a pressão mal feita lá, é a falta de vontade não é o ponto, mas a falta de velocidade, de marcar, de preencher um espaço, de dividir. Os adversários chegam na defesa do Vasco com facilidade, pelo jogo sem bola, que é precário, que é lento, que é mole. Então, poxa, você conseguir conciliar Neymar e Gabriel, o Sormani não tá bem, não tá bem. E assim eu puxo para o Vasco, é o que eu tô falando aqui em relação ao Coutinho e ao Verratti. É isso, não dá, o Vasco precisa ter um outro olhar. Foi o que eu falei com vocês. Eu não entendo o movimento do Vasco de contratar o André Henrique. Eu não entendo. Não foi um jogador assim com grande destaque, é isso, é aquilo, né? Tem características que chamam a atenção. Nada muito diferente, na minha opinião, de jogadores da base do Vasco, né? Então por que não oportunizar aqui a galera que já tá aqui? Eu não entendo. Mas o que eu destaquei para vocês? A única coisa que eu entendo é a saúde. É um jogador que é mais rápido, é um jogador que quebra um galho pelas pontas, é um cara que tem condição de arrancar, é um cara que apesar da altura de 1,89 m, ele vai te ajudar a pressionar sem bola. Família, isso é importante. Claro que, Thiago, você só fala disso. Não. Claro que o jogador precisa ter uma boa técnica, né? Tem que saber tocar, tabelar, chutar, driblar, que é o caso aqui, por exemplo, né, do Johan Rojas. Me parece que é um jogador de muito recurso técnico, de chute, de drible, mas você tem que pensar também no jogo sem bola. E um time que toma 60 gols numa edição do Campeonato Brasileiro, você não pode culpar somente a zaga. Você não pode. Seria muito injusto. O Vasco tomou 60 gols porque o jogo sem bola do coletivo do Vasco é terrível. Então, assim, o Sormani, ele tá completamente fora da realidade. Mais uma vez, esse time do Santos, né, com Neymar e Gabriel, vai brigar na parte de baixo. Vai brigar na parte de baixo. Você pode ter certeza disso, né?
Fui, minha visão. Espero que o Vasco, né, possa ter esse entendimento de montagem de elenco, família. Nada de nomes, né? Nomes, caramba, aqui, se não tiver um encaixe, não adianta trazer, não vai render, não vai funcionar, não vai dar certo. O Andrés Gomes é a prova. Tem nome? É conhecido? Tava voando? Tem títulos? Não, mas olha o impacto que o cara teve no time do Vasco. O nome, né, a bagagem, a experiência, as conquistas, eu não tô tirando a importância disso. Isso é importante, mas tu tem que entender o encaixe disso. Porque trazer por trazer, e aí o time ficar mole, lento, sem pegada, só pela ideia de ter esse cara aqui, não vai dar certo. A coisa não vai caminhar. É bem lógico assim, família. Nada de agir com o coração, com o emocional, como o Sormani tá fazendo, família, na minha opinião, tá? Fui!